Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 50. A palavra de Deus diz assim, E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Queridos, essa palavra é tão interessante que fala de um cego, filho de Timeu, cego Bartimeu. Este homem, há muito tempo na sua vida, a Bíblia não fala nem a quantia de tempo, mas já era muitos anos, este homem não podia ver. E ele tinha que viver à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola, dependendo da ajuda de quem tivesse um bom coração e pudesse lhe ajudar para ele poder viver. Não era como nos dias de hoje. Hoje, uma pessoa que tem deficiência física ou mental, ela recebe um dinheiro, uma aposentadoria do governo para poder se manter. Naquela época era diferente, não tinha isso. O que tinha naquela época era que alguém que fosse necessitado, como era o cego Bartimeu, tinha que ter então uma capa. E essa capa tinha que colocar por cima dele, dizendo para o povo que aquele homem ali, ele precisava de uma ajuda, ele precisava de algo. No caso do cego Bartimeu aqui, ele tinha que ter aquela capa para poder mendigar, para poder pedir ajuda. E é interessante que quando ele encontra com Jesus, mesmo sendo cego há muito tempo, ele encontra com Jesus porque ele ouviu falar de Jesus. Ou seja, a sua limitação, a cegueira que ele tinha, não lhe impediu de usar aquilo que ele tinha para poder ouvir que Jesus estava passando. Não deixe que as tuas limitações te afastem de Jesus. Usa aquilo que você tem, as tuas forças, para poder chegar mais próximo de Jesus. As limitações desse homem não impediram ele de se aproximar de Jesus. E é interessante que quando ele ouve falar que Jesus estava passando, havia uma multidão na volta de Jesus. Sempre onde Jesus estava, na maioria das vezes, havia uma multidão na sua volta. Mesmo assim, ele começou a gritar e impor a sua voz, gritar mais alto do que a multidão, para que Jesus ouvisse o seu clamor. Ou seja, isso fala de esforço. Muitas vezes a gente quer as coisas de Deus, mas não se interessa muito em se esforçar. É ou não é? A gente quer as coisas um pouco mais fácil. Quem sabe aquele homem podia ficar ali e dizer assim: bom, se eu sou cego mesmo, eu vou continuar pedindo esmola e ganhando meu dinheiro. Não, ele viu uma oportunidade quando Jesus estava passando que nunca mais ia aparecer na sua vida. Então ele clamou. Aproveite as oportunidades que Deus te dá de se aproximar de Jesus. Não deixe que as tuas limitações te afastem. Muito pelo contrário, usa aquilo que você tem. Ele tinha o seu ouvido para ouvir e tinha a sua voz para gritar, para clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E não ele clamar: Jesus, filho de Davi, não é simplesmente vou clamar Jesus, filho de Davi, pronto. Ele poderia chamar Jesus de Nazaré, Jesus, filho de José, Jesus, filho de Maria. Mas quando ele chama Jesus, filho de Davi, ele está dizendo para Jesus: eu te conheço. Mesmo eu sendo cego, eu te conheço e sei as tuas raízes. Eu sei que o Messias viria da descendência de Davi, e tenho ouvido o Senhor fazer maravilhas e milagres. Ou seja, eu estou pedindo um socorro para você, mas eu sei que você é o Senhor. É interessante demais. Ele conhecia, ele sabia quem era Jesus, mesmo sem poder ver. Às vezes a gente não precisa ver com os nossos olhos, nós precisamos só reconhecer que Jesus é o Senhor. Quando ele chama Jesus, Jesus manda chamar ele de volta. Manda com que ele venha até mim. Já vieram nele, já mandaram ele se calar, tudo isso fizeram. E Jesus diz: não, diz para ele vir até mim. Aí eles vão até ele e diz para ele vir até Jesus. E o que é interessante que nós lemos aqui, no versículo número 50, é que ele, antes mesmo de se encontrar com Jesus, ele lança fora a sua capa.
É muito interessante, amados. Sabe por quê? Porque a capa antes era o motivo dele poder mendigar. Ele tinha que usar aquela capa para poder mendigar. A capa antes era até mesmo a sua, como é que eu vou dizer assim, o seu, eu vou me esconder atrás dessa capa aqui, ó, porque essa capa, mesmo ele precisando, é claro, vou me esconder atrás dessa capa porque eu sei que essa capa vai me prover o alimento. Então, quando ele lança a sua capa fora, ele estava dizendo assim, ó: a partir de hoje, tudo aquilo que eu precisava, tudo aquilo que estava sobre as minhas costas, eu estou lançando fora, porque eu encontrei Jesus. E o que eu acho interessante, eu quero trazer para você nesse dia de hoje, é que não importa como está a tua vida e o que você passou até agora, o que importa é que muitas das vezes a gente tem que largar tudo aquilo que a gente construiu ou que a gente viveu até ali, para poder se entregar verdadeiramente a Cristo. Foi isso que esse homem fez. Lançou de si aquela capa, dizendo: eu não preciso de mais nada que eu tinha antigamente, eu não preciso mais daquela vida que eu vivia antigamente. A partir de agora eu encontrei a Jesus. E é isso que eu quero trazer para o teu dia, nesse dia de hoje. A partir do momento que você se encontra com Jesus, você já não precisa mais daquilo que você fazia antes, você já não precisa mais viver da maneira que você vivia antes. A partir de agora é uma vida nova com Jesus. Aí Jesus, vendo todas as suas atitudes, o conjunto de atitudes que ele teve ali, Jesus vem no versículo de número 51 e diz para ele assim, ó, Jesus falando lhe disse: que queres que eu te faça? É interessante